Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, nem mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, enquanto não ocorre a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de sua vinda gloriosa, a Igreja, o corpo místico de Cristo, é chamada a testemunhar seu amor a Deus, realizando dia após dia sua missão evangelizadora, produzindo frutos de santidade para que, de fato, as pessoas possam crer em Deus, no amor de Deus, para que as pessoas de todos os povos, de todas as raças, línguas, de todos os tempos, tenham suas vidas encaminhadas para a participação da glória de Deus. E na realização desta missão evangelizadora, nós que somos filhos e filhas da Igreja, somos chamados a produzir esses frutos de santidade, somos chamados a contribuir com a missão evangelizadora da Igreja por meio do testemunho da nossa fé, o testemunho do nosso amor a Deus. Enquanto o dia glorioso do Senhor não chega, como é importante que nós testemunhemos a nossa fé, gestos concretos de amor a Deus, por meio do amor aos nossos irmãos e irmãs. Esta é a mensagem que a liturgia da palavra deste 26º domingo do tempo comum nos apresenta. Ao contar
esta parábola, conforme nos narra o evangelista São Lucas, Jesus deixa claro que na vivência do testemunho da fé, nós todos corremos o risco de nos deixar escravizar pelos bens que possuímos. A idolatria do dinheiro, a idolatria dos bens que nós possuímos, é um risco que todos nós corremos. Por isso que Jesus conta essa parábola, para deixar claro que aquele rico, ele não vai para a condenação eterna por ser rico. Ele sofre a condenação eterna justamente porque vivia a idolatria dos seus bens, a ponto de ter um coração insensível, às necessidades do pobre Lázaro, que estava ali, no chão, à porta da casa do rico. Esse rico, que em algumas traduções bíblicas o chama de epulão, um comilão, uma vez escravo dos próprios bens que ele achava possuir, tinha o coração tomado de egoísmo. Era um avaro, escravo da avareza, e, portanto, não tinha sensibilidade alguma em relação às necessidades do pobre Lázaro. Lázaro, depois que morre, é levado pelos anjos de Deus à participação da glória de Deus, à vida eterna, na comunhão de amor com Deus, não porque era pobre, mas na realidade porque era humilde. Era humilde. Enquanto que o rico vai para a condenação eterna porque era egoísta, era avaro, escravo, idólatra dos próprios bens. Irmãos e irmãs, todos nós vivemos dia após dia uma relação com os bens que nós possuímos. É verdade ou não é? Todos nós. Deus mesmo sabe que todos nós, por uma questão de realização pessoal, por uma questão de sobrevivência, pensando no bem da própria família, todos nós temos necessidades necessidades básicas, necessidades fundamentais. Possuir bens materiais, ter um bom salário, um salário justo, tudo isso é bom, tudo isso é vontade de Deus. No entanto, não podemos ser escravos dos próprios bens. O apelo que a palavra de Deus nos faz neste dia do Senhor é que nós realizemos a missão evangelizadora da igreja também pelo testemunho da fé. Essa fé que é testemunhada na partilha dos bens que temos, nesta atitude de solidariedade, de amor fraterno, principalmente com os irmãos e irmãs mais necessitados. É preciso testemunhar a fé proclamando o senhorio de Deus, proclamando o senhorio de Jesus em nossas vidas, por meio da partilha, da solidariedade, de modo que nós não nos deixemos escravizar
pelos bens que possuímos. É forte, é muito forte a profecia de Amós, como nós ouvimos na primeira leitura. Ele denuncia aqueles irmãos e irmãs que infelizmente tinham o dinheiro como o próprio Deus, não se importavam com a ruína da casa de José, como profetiza Amós. Não se importavam. O Deus deles era o dinheiro, a vida luxuosa, escravos dos próprios bens, não viviam a compaixão, a solidariedade, e por isso Amós profetiza a perdição desses irmãos e irmãs. São Paulo, por sua vez, na segunda leitura desta Santa Missa, ele nos dá indicações preciosas, orientando o seu discípulo Timóteo. O que ele diz? Timóteo, tu que és um homem de Deus, tu que és um homem de fé, foge das coisas perversas, procura a justiça, procura a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé. Não é fácil viver o testemunho da fé, por isso que São Paulo diz para Timóteo, combate, coragem, determinação, pela graça de Deus, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, oriente os seus passos para a glória de Deus, por meio do testemunho da fé, a proclamação do senhorio de Cristo, libertando o coração do pecado do egoísmo, do pecado da avareza. Nós vivemos num mundo onde a tentação do consumismo é muito forte. E quanto mais nós compramos, quanto mais nós consumimos, muitas vezes ficamos desesperados. Pessoas às vezes entrando em dívidas e dívidas financeiras, econômicas, por conta do consumismo. Obviamente que tais pessoas terão muitas dificuldades para viver a partilha, para viver a solidariedade, a compaixão em relação aos irmãos e irmãs que pouco têm ou que nada têm. E aqui não é só uma questão de partilha de bens materiais, mas o egoísmo leva a pessoa muitas vezes a perceber que até mesmo no tempo vago, no tempo de descanso, ela não tem tempo para visitar o enfermo, para visitar uma pessoa idosa. Antes de ontem, sexta-feira passada, dia 27 de setembro, a igreja celebrou a memória de São Vicente de Paulo, este sacerdote francês que, por amor a Deus, criou uma congregação religiosa que foi pouco a pouco se espalhando pelo mundo inteiro. Um testemunho de fé tão bonito que chegou até mesmo a suscitar as famosas vilas vicentinas. Já ouviram falar nas vilas vicentinas? Espalhadas pelo mundo inteiro, dedicadas a São Vicente de Paulo. Verdadeiro testemunho da fé numa prática linda de caridade aos irmãos e irmãs mais necessitados. Como eu dizia no começo desta Santa Missa, no próximo dia 13 de outubro, o Santo Padre, o Papa Francisco, presidirá a Santa Missa de canonização da Beata Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Que testemunho bonito! E aqui nós poderíamos falar de tantos santos e santas de Deus que produziram frutos de santidade, contribuíram
com a missão evangelizadora da igreja, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, por uma vida de doação, de entrega, não apenas doando bens materiais, mas doando a própria vida para que os mais pobres, os enfermos, os irmãos e irmãs necessitados pudessem ter a vida e a vida em abundância. Irmãos e irmãs, que o nosso testemunho de fé, o testemunho do senhorio de Jesus seja tal que possamos denunciar a idolatria do dinheiro, a idolatria do acúmulo do dinheiro, do acúmulo de bens, para que, de fato, tantos irmãos e irmãs necessitados no nosso mundo possam ter acesso à vida em abundância que Cristo quer para todos nós. Contemos com a intercessão dos santos e santas de Deus, para que também nós tenhamos a coragem de apressar o dia glorioso do Senhor, produzindo esses frutos de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.